Olá pessoal, conforme prometido, tá aí uma gravação, né, do pessoal. Teve uma turma minha que tive um problema na conexão e a aula ficava caindo e voltando e acabou que ela não foi tão produtiva quanto a gente gostaria. E é bom que fica para as duas turmas aí do segundo ano essa revisão com alguns exercícios que eu selecionei. Espero que seja de bom proveito de vocês. Então tá aí, né, para a V1 da etapa 2. Os exercícios eles vão ser da página 26 a 36 do volume 6, né? Somente aquela parte lá de hora do estudo. Para quem está com dificuldade lá naqueles exercícios do livro de atividades, eu sugiro para acessar a semana 10 da SPE, que é onde tem algumas resoluções de exercícios que contemplam essa parte aqui. Se tiver alguma dúvida também, além do que for abordado aqui, usem meu e-mail, conversem comigo. A gente tem até quinta, né? Hoje ainda é sexta, vocês têm um tempinho, né? Depois não vai ter tanto tempo assim. Então vamos lá para o primeiro exercício. É o exercício 6 da página 27. Deixa eu escrever aqui, que é o 6, página 27, porque o início dele lá não saiu no meu print. Esse exercício aí, se eu não me engano, ele não estava naquela listagem dos exercícios que eu falei para vocês fazerem. Só que eu achei uma boa atividade aí, porque geralmente quando aparece gráfico é muito comum ter um pouco de confusão de vocês confundem. E, enfim, existe um certo bloqueio para trabalhar com gráfico. Então, como tem poucas questões assim, as duas que tinha, eu resolvi resolver ela, que é a questão número 6 e depois a 8 aí, que eu também pretendo fazer e ela não estava listada. Então, esse exercício aqui, ele fala para a gente assinalar a opção que contém o gráfico que apresenta um processo endotérmico. Então, esse é o comando aqui do meu enunciado. Qual desses gráficos aqui que vai apresentar um processo endotérmico? E aí, para resolver esse gráfico, a gente tem que lembrar algumas informações sobre um processo endotérmico, né? Na termoquímica, a gente vai ter dois tipos de reação. Ou eu vou ter uma reação do tipo exotérmica, que é aquela reação que vai liberar calor. E aí a gente vai ter um ΔH para esse sistema, que ele vai ser um ΔH negativo. Ou eu vou ter um processo que ele é endotérmico, né? Uma reação endotérmica. A reação endotérmica, ela precisa absorver calor e por isso o ΔH dela é positivo. Então, se a gente pensar mais um pouco sobre esse ΔH aqui, o fato dele ser positivo e esse ser negativo, a gente tem que entender o que ele significa, né? O que é o delta de qualquer coisa? O delta, ele vai ser alguma coisa final, né? Mais algo inicial. Numa reação química, que eu tenho aí, por exemplo, A dando B, e é a minha transformação padrão aí das minhas aulas, quem que é início e quem que é fim? O reagente é a fase que a gente vai chamar de início, é antes do meu processo, e o B é o final. Então, uma variação de entalpia, né, um ΔH, ele vai ser igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente final menos inicial. Se a reação endotérmica, eu já falei para vocês que essa entalpia ela vai ser positiva, então significa que pro caso de uma reação endotérmica, a entalpia dos produtos ela tem que ser maior do que a entalpia dos reagentes, porque senão eu não teria esse processo positivo aqui. Se a entalpia dos reagentes for maior, então eu tenho um processo que ele é exotérmico e esse sinal seria negativo. Então eu tenho que procurar aqui no meu gráfico uma demonstração onde eu tenho a entalpia dos produtos maior do que a entalpia dos reagentes. Então olha aqui a letra A. Aqui a gente tem a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Então tá vendo que e essa aqui é a entalpia, né? Então aqui a gente está aumentando. Então olha só, a entalpia do reagente está lá em cima. Às vezes essa resolução para vocês verem no vídeo está um pouco ruim.
Acompanha no livro de vocês aí que fica mais nítido às vezes, tá? Então, a entalpia dos reagentes, ela tá aqui em cima, e não é isso que eu procuro, é a minha entalpia do produto que tem que estar em cima. Então, de cara, a gente já pode eliminar essa alternativa A, e a gente pode eliminar também a alternativa C, que é onde aparece a entalpia do reagente lá em cima também. Ou a minha resposta vai ser a letra B, ou ela vai ser a letra D, porque é onde eu tenho a entalpia do produto que está no estágio maior. Vamos olhar a letra B aqui, por exemplo. Ó, o primeiro requisito eu tenho aqui, ele está obedecido. A entalpia do produto está maior do que a entalpia do reagente. Tá vendo aqui o pezinho aqui em cima? Então, ok. Só que olha só o sentido da reação. O sentido da reação, ele está vindo do produto para o reagente. Né? Então, tem que prestar atenção nessa setinha aqui, porque ela está indicando em qual sentido que a reação está se processando. Então, esse daqui é como se eu tivesse o B dando A. Né? Então, não é o que eu estou procurando. Essa aqui também ela está incorreta. Então, a gente tem, por eliminação até, né, a resposta letra D, onde eu tenho a entalpia do produto maior do que a entalpia do reagente, ok, então o meu delta aqui vai ser positivo, porque esse aqui é maior que esse. Se a gente colocar isso aqui em número, né, sempre que eu gosto de colocar um número para dar visual, imagina que isso aqui seria um 5 e aqui seria um 10. Então, o meu delta H aqui, ele seria 10 menos 5, final menos inicial. Então, eu teria um ΔH aqui de mais 5. Então, o sentido tá do reagente para o produto. Então, essa aqui é a minha resposta correta aí. Uma questão bem tranquila, só tem que dar essa lembrança aí do que é cada fase desse processo. O próximo exercício aí que eu quero fazer com vocês é o exercício 8. Deixa eu ver onde que eu escrevi isso daqui. Deixa eu apagar aqui. É o exercício 8 da página... Acho que eu escrevi lá no background, será? Não foi. É o exercício 8 da página 27 também. Eu não vou editar esse vídeo, nós vamos direto, antes que eu tava conversando aí, de onde que eu tinha rabiscado a folha, que eu não lembro. E é isso. Exercício 8. Acompanhem pelo livro, que às vezes essa imagem aqui ela tá um pouquinho ruim, para não falar ruim e meia. Então, nesse exercício aí, a gente tem um gráfico que ele tem várias informações, né, e várias reações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa primeira aqui, que é o carbono grafite mais oxigênio gerando CO2. Eu tenho essa daqui, que é o carbono grafite mais O2 gerando CO mais O2. E eu tenho um caminho de reação inverso, que é o CO2 produzindo CO mais meio O2. Então, para cada um desses processos aqui, eu tenho algumas entalpias que são associadas a ele. E ele dá alguns questionamentos aí para a gente julgar e marcar a correta, né? Qual é a informação correta. Então, a número 1, ela fala assim, ó. A formação de CO a partir da substância simples, que é carbono grafite ou oxigênio, é endotérmica. Então, quem que é, vou colocar aqui do lado, ó. Quem que é que esse processo 1 ele tá falando? Deixa eu diminuir um pouquinho, minha caneta tá muito grossa. Então, ele tá falando aqui, ó, a produção do CO a partir de oxigênio, carbono grafite e oxigênio. Então, ele tá falando desse processo aqui só, ó. Dessa etapa aqui só que ele tá falando. Acho que eu escrevi no lugar errado de novo, gente. Tá uma graça. Voltei. Acho que agora vai. Escrever um aqui. Então, o processo que ele tá falando é desse daqui, ó. Do carbono grafite dando CO. Então, pra gente fazer o cálculo aí, pra ver se essa reação é endotérmica ou não, basta a gente fazer o cálculo, né? A entalpia, ela não é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente? Então, quem que vai ser um e quem que vai ser outro? Qual que é a entalpia do produto? É quem você vai formar. Então, menos 110.
menos a entalpia do reagente, é a partida, que é 0. Então, esse ΔH aqui, ele é menos 110. Então, essa reação, ela é exotérmica. E o item 1, ele está incorreto. Vamos para o próximo item aí, que é o item 2. A entalpia padrão de formação do CO2 é mais 394. Então, a entalpia padrão de formação, então é essa daqui, que a gente vai analisar, ela é mais 394. Então, de novo, a gente tem que fazer ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, esse ΔH aqui, quem que vai ser produto? Não é esse daqui que está gerando esse, não é esse caminho de reação. Então, aqui é reagente, aqui é produto. Então, do meu produto é menos 394. Menos a entalpia do reagente, que é 0. Então, esse ΔH aqui, ele é menos 394. Então, ele também é um item falso. O terceiro aí, eu colei a questão no lugar errado, era para estar resolvendo de cá, mas é isso, galera. A variação de entalpia da reação CO2 dando carbono grafite mais O2 é igual a 0. Então, ele está perguntando se o caminho inverso aqui, né, se eu estou saindo aqui agora do CO2 e eu estou indo nesse sentido, né, estou mudando a direção da minha reação, ele quer saber se agora essa entalpia é 0. Então, a fórmula de calcular é a mesma, é ΔH. Então, quem que é meu ΔH? Produto menos reagente. Então, quem vai ser produto agora? O carbono grafite mais o O2. Então, a entalpia dos produtos vai ser 0, porque eu mudei o sentido. Então, depois que eu mudei o sentido, então esse aqui passa a ser reagente, esse aqui passa a ser produto. Então, a entalpia dele está aqui, que é 0. Menos a entalpia do reagente, que é menos 394. Então, esse ΔH aqui, ele é mais 394 kJ. Então, é por isso que a gente fala, quando você vai mexer numa equação química, se você muda o sentido dela, você muda o sinal do ΔH. Então, se você tem uma reação que é A dando B, e eu tenho um ΔH aqui que ele é mais 10, se eu tiver a reação B dando A, que é o inverso dessa, o meu ΔH ele vai ser o mesmo valor, porém de sinal trocado, né? Ele seria de menos 10. Então, é isso que a gente viu aqui. Se eu invertir a reação, eu não vou ter um sinal que é nulo, né? Eu estou invertendo essa pergunta aqui dá 2. Então, eu vou ter o mesmo valor, porém de sinal trocado. A alternativa 4, né? A transformação de CO2 em CO apresenta variação de entalpia igual a mais 284. Então, entalpia, variação de entalpia, é entalpia do produto menos entalpia do reagente. Quem é o meu produto agora? Então, ele está analisando esse processo aqui, né? Esse processo aqui. Então, eu tenho aqui o meu produto é o CO mais o meio de O2, né? O produto é esse aqui, ó, o sentido da reação. Então, esse aqui é reagente, esse aqui é produto. Então, a entalpia é menos 110, menos a entalpia dos reagentes, que é menos 394. Então, esse exercício aqui, essa questão, ela é correta, né? Que eu tenho aqui, menos com menos vai dar mais, então eu tenho mais 394 menos 110, e aí vocês vão achar o 284, que é o valor que ele questiona aí. Então, essa alternativa está correta, só a 4. Então, a gente vê que é um exercício bastante simples de se fazer, ele não tem grandes novidades aí, só que a gente tem um jogo de sinal que ele é muito constante, né? Então, se vocês não entendem, por exemplo, qual o processo que está acontecendo, aqui principalmente qual que é a transformação que ele está se referindo, às vezes pode ficar um pouco complicado entender esses sinais aí, mas eu considero que é um exercício médio, vamos colocar assim. Ele não é difícil, assim, o mais difícil, mas também ele não é totalmente fácil, porque ele exige
uma compreensão gráfica bastante grande aí. Então tá aí o exercício 8, era um exercício que não estava contemplado, mas deu pra gente trabalhar várias informações aí. Espero que tenha servido para vocês. Próximo exercício que a gente vê é o exercício número... Deixa eu ver só aqui um negócio, meninos, que eu tô rabiscando o background, que é onde fica branco, e depois ele fica aparecendo. Pronto. Então agora a gente vai pro 15. Exercício 15 é um exercício bem interessante. Não é um exercício difícil, mas ele exige um pouco de atenção. Então vamos lá para as informações que esse exercício traz. Então é o 15 da página 15, página 29, tá? Então eu falo assim, ó, explosivos em geral são formados por substâncias que ao reagirem liberam grande quantidade de energia. O nitrato de amônio, um explosivo muito empregado em atividades de mineração, se decompõe segundo a equação química. Então ele dá a equação aí, a equação já está balanceada, né? Então regra 1 já está cumprida. E ele fala assim, ó, em um teste, essa decomposição liberou 592,5 kJ de energia e produziu uma mistura de nitrogênio e oxigênio com volume de 168 litros medidos na CNTP. Nas mesmas condições, o teste com 1 mol de nitrato de amônia libera em quilojoules a seguinte quantidade de energia. Então, esse exercício, ele tem muitas informações. Primeiro, ele te dá a quantidade de energia que foi liberada, que é 592,5 quilojoules. Só que ele dá em relação somente a nitrogênio e oxigênio. E ele fala que produziu esse valor. Então ele te deu informação só em termos desses dois aqui, nitrogênio e oxigênio, e quer saber a relação, ele te deu essa relação em litro, né, desses dois aqui em litro, e ele quer saber quando você tiver 1 mol desse daqui, quanto de energia que vai gerar. Então é assim, é uma sopa de unidades e de informações diferentes. Então, existem várias formas de fazer esse exercício. Eu vou apontar um caminho, né? Eu vou resolver ele a partir da minha base de cálculo, como que eu entendo e como que eu resolvo. Mas, às vezes, você pode fazer vários caminhos e chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz, né? O primeiro passo que eu fiz foi converter esses litros aqui em mol. Né? Eu vou passar 168 litros para um valor de mol. Então, como que eu faço isso? Eu vou dividir, né? A gente sabe que 1 mol de qualquer gás na CNTP, ele ocupa 22,4 litros. Então, se eu tenho 168 litros, é só eu dividir esse valor por 22,4. Então, o número de mols total, né? Ele vai ser igual a 168 dividido por 22,4. E aí eu encontrei nesse cálculo que eu tenho 7,5 litros. E é muito importante frisar que esses litros aqui, eles correspondem a nitrogênio e oxigênio. Porque a água também ela vai sair no estado gasoso, só que ela não é contemplada aqui nesse exercício. E às vezes na hora de resolver acha que esse 7,5 ele corresponde a todo mundo, e não é. Então eu achei primeiro, coloquei litros aqui, mas está errado, tá? Essa aqui é a minha conversão para mol. Eu converti litros em mol. Então 168 litros ele equivale a 7,5 mol. O segundo passo que eu fiz foi fazer uma relação estequiométrica dos meus componentes. Olha, então, quando eu tenho 7,5 mol de N2 e O2, eu vou liberar uma quantidade de 592,5 kJ.
Então, eu preciso saber qual que é a relação, né? Quando eu tenho 7,5 mols de NO2, eu produzo também essa mesma quantidade de energia. Então, eu preciso saber qual que é a relação em mol da minha reação química. Então, eu posso falar aqui, ó, que quando eu reajo 2 mols de nitrato, né? Que é o que está lá na minha reação, eu vou produzir 3 mols de gás, que é 2 mols do N2 e 1 mol do O2. Então, 2 mols de nitrato produz 3 mols de N2 e O2. Só que o exercício ele quer saber para 1 mol. Então, quando eu tenho 1 mol, se eu dividir aqui por 2, quer dizer que eu vou produzir 1,5 mol de N2 e O2. Então, agora eu tenho informação para jogar aqui nessa regra de 3. Olha, quando eu produzo 7,5 mol de N2 e O2, a minha energia liberada é 592,5. Quando eu tiver 1,5 mol desses dois, eu vou ter o meu valor Y aqui. E aí a gente vai chegar no resultado de 118,5. Então, é um exercício que às vezes ele envolve mais lógica, né, de entender quem que ele está relacionando. Geralmente esses exercícios do Hora do Estudo, eles são mais complexos. Por isso que eu gosto de trabalhar, porque se você entende esses mais complexos, os fáceis, você não vai ter tanta dificuldade, né? Na minha prova não aparece nada desse tipo, mas é bom que vocês treinem o cérebro de vocês para isso, né? Pensar na forma mais lógica de resolver essa reação. Então, a resposta desse exercício 15 aí é a letra C, né? Aqui, 118,5. E aí a gente finaliza esse exercício. Então, o próximo exercício que a gente tem aí pela frente é o exercício 25, que tá na página, página 31. É um exercício bem tranquilo. Quando vem esses dados aqui de reação, existe uma forma bem tranquila da gente trabalhar com eles que a gente vai ver agora, né? Então, fala assim, ó, determine o calor de combustão, ΔH, para o metanol, quando ele é queimado, sabendo-se que ele libera dióxido de carbono e vapor d'água, conforme a reação descrita abaixo. Então, ele te deu a entalpia das substâncias, tá vendo? Ele te deu todo mundo que participa dessa reação. Então, quando ele te dá essas informações da reação, a primeira coisa que você faz, reescreve a reação química. CH3OH mais 3 meios de O2, dando CO2 mais 2H2O. Nesse caso aqui, a reação já está balanceada, mas nesse caso, nesse tipo de exercício, é crucial para vocês que a reação que você vai trabalhar, ela esteja balanceada, porque essas informações do coeficiente estequiométrico, elas vão mudar completamente a informação de vocês. Feito isso, a segunda parte do exercício é você colocar os dados aí em cada uma das partes desse problema. Então, olha só, a gente tem a entalpia do metanol, que é CH3OH. Então, é menos 239. Ah, professora, não tem a do O2, eu tenho que adivinhar? Não, é só a gente lembrar que substâncias simples, na conformação mais estável dela, essa entalpia é 0. E aí a gente tem do outro lado CO2, que é menos 393,5, mais 2 vezes a entalpia da água, que é menos 241,8. Então, tá vendo por que é tão importante esse coeficiente? Porque ele vai entrar aqui nesse dado para a gente calcular a entalpia. Então, como que eu calculo essa entalpia? Entalpia não é ΔH? Então, é entalpia de produto menos entalpia de reagente. Só que nesse caso, como a gente tem mais de um produto e mais de um reagente, então é a somatória da entalpia dos produtos e somatória da entalpia dos reagentes.
Então, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó. Então, a gente vai ter, a hora que faz esse cálculo aqui, menos 395 mais 2 vezes menos 241, vocês vão achar o valor de menos 877,1. Menos. Então, esse menos aqui é esse menos que a gente tá falando, tá? Deixa eu até apagar aqui, que ficou meio feio esse primeiro aqui, a gente apaga. Então, menos. Aí, a gente vai colocar a informação dos reagentes. Então, menos 239. Nesses exercícios aqui, que ele é muito simples de fazer, o que acaba acontecendo é que vocês erram esse jogo de sinal. Esquece de trazer esse menos para cá, esquece que aqui tem um menos, que menos com menos vai ficar mais. Então, o resultado desse daqui, ela vai ser menos 638,1. Só isso. Então, a gente tem a resposta aqui, a letra C, tá? Então, esse exercício aqui, igual ao 25, ele é uma delícia de fazer. Ele poderia cair 5 na prova de vocês. Só que, prestem atenção primeiro com o dado, porque às vezes eu vejo assim, tá menos aqui na tabela, aí você vai aqui e esquece o menos. E aí, na hora somatória, você erra umas coisinhas tão bobinhas. Então, presta bastante atenção. Sinal negativo, leva o sinal para cá. Ó, leva o sinal para cá, leva para cá. Então, mais com menos fica menos. Então, por isso que esses dois aqui vai dar menos 877, ok? Aí aqui, por que ficou mais? Porque eu já tenho menos. O delta é o final menos o inicial. Então, esse menos aqui, eu tô falando desse daqui. E aí, esse termo dos reagentes é negativo. Então, eu tenho menos com menos, ok? Então, toma cuidado, porque muito provavelmente na questão você vai ter uma outra opção, que é o mesmo valor aqui, só que com sinal positivo, tá? Então, bastante cuidado. A resposta aqui é C, menos 638,1. Tem mais um exercício desse aí pra gente fazer, que é o exercício 32. O exercício 32, ele também é bem parecido com esse que a gente fez. Ele dá os dados aí dos reagentes e dos produtos e pede pra gente calcular a entalpia. Então, vamos calcular. Ó, então, a primeira coisa que eu faço, observe se a reação está balanceada. Reação balanceada, ok? Transcrevo ela. Então, eu vou colocar aqui 4NO2 mais 2H2O mais O2, dando 4HNO3. Então, vamos ver se tá tudo certinho, H2O, O2, lá, tudo certo. E ele quer saber qual que é a entalpia para a produção de 2 mols de HNO3. Olha só que lindeza, né? Você tem que prestar atenção que o seu coeficiente estequiométrico, ele é 4, né? Então, a gente vai achar uma entalpia aqui para essa reação. E depois a gente vai fazer o cálculo para esse que ele está pedindo aqui, porque ele não pediu 4, ele pediu para 2 mols de HNO3. Então, vamos para a primeira parte. Transcrever os valores que aparecem lá na tabela. Então, o NO2 é mais 33. Então, 4 vezes mais 33. Gosto de deixar assim para eu não esquecer. 2 vezes a entalpia da água, que é menos 286. Nesse daqui, a gente já viu que ele não tem entalpia de padrão de substância pura simples. No estado mais estável dele é 0. Então, mais 0 aqui. Dando 4 HNO3. Então, 4 vezes menos 207. Então, no final aqui, a gente vai ter o ΔH, ele vai ser igual. Então, o ΔH é o final menos inicial. Então, o final, quem que vai ser? Esse daqui, que vai dar menos 828. 4 vezes menos 207. Menos, e aí eu tenho aqui, ó, mais 132, mais
menos 572. Então, esses dois termos aqui, ó. 132 é 4 vezes mais 33, e esse aqui é 2 vezes menos 286. Então, essa aqui é a resolução do meu delta. No final, eu vou chegar que eu vou ter menos 828 menos 440. Então, o meu ΔH aqui, ele vai ser menos 388. Só que esse valor é para 4 mols. E olha só, o exercício ele tem uma opção aqui para te induzir ao erro. Eu não perguntei para 4, né? Esse aqui é quando eu acho para essa reação aqui que produz 4 mols, já ganhou 3. Eu quero saber para 2 mols. Então, para 2 mols, a gente vai dividir por 2. Então, a gente vai ter aí o valor de menos 194 kJ. Ok? Então, a resposta aí, letra B, de Bosque. Então, vamos para o próximo exercício, que é o exercício 38. 38 a gente vai trabalhar a lei de Hess. Eu vou dar um pause break aqui no exercício e a gente divide esse vídeo em 2, que vai ficar mais dinâmico para vocês. Então, no próximo aí a gente volta resolvendo já o 38 da lei de Hess, tá? Até daqui a pouquinho.